Tá? Tá bom. Bom, boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando nesse momento e para quem vai nos acompanhar mais à frente, um outro dia, um outro horário. Nós estamos iniciando o estudo do Evangelho Rede Vivo e eu vou pedir para a Miriam Simone fazer a nossa leitura da página inicial. Boa noite a todos. A página é do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Xavier, por Espírito Emmanuel. O paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos, capítulo 2. Desculpa. Não fala o número do versículo. Ixi. Desculpa. Vai. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos pés dos divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Agora a Thelma vai fazer a nossa prece inicial. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, agradecer ao Pai mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, onde podemos, a cada dia, estar beneficiando desses ensinamentos que, ora, aqui são propostos. Que o Mestre Jesus possa envolver a todos nós, fazendo com que a gente consiga assimilar com mais clareza, com mais entendimento os ensinos da noite de hoje, mas que também tenhamos firme dentro do nosso coração a proposta, né, da mudança, a proposta do crescimento, a proposta da vivência do Evangelho de Jesus, o amor ao próximo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, e fique conosco, nos envolvendo, amparando, nos dando força, luz e fé. E envolva, né, o colaborador dessa noite, por graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Thelma. Obrigada, Miriam Simone. E hoje o nosso tema é o 32, a pregação do reino dos céus, a cura do paralítico. E quem vai ser a facilitadora da noite é a Miriam. Miriam, a palavra é sua. Obrigada, Elisa. Então, boa noite a todos. Como a Elisa disse, nós estamos, então, no tema 32, né? Falando sobre a pregação dos reinos dos céus. E hoje o evangelho é muito bonito, né? Um dos evangelhos que eu acho mais bonito
é a cura do paralítico, uma das curas de Jesus. Esse evangelho, nós vamos estudar Mateus, né, nós estamos estudando Mateus, mas ele também se encontra em Marcos 2, 1, 12 e Lucas 5, 17 a 26. Então, ele vai estar nesses 3 evangelistas. É um pouco diferente, quando vocês viram que a página inicial era de Marcos, e nós vamos ver que tem diferenças de Mateus, tá? Então, as ideias principais do estudo desta noite é da gente entender a importância das enfermidades para a nossa melhoria espiritual, o valor da amizade e da intercessão espiritual, e a fé e a manifestação da misericórdia divina. Então, as ideias principais desse texto, desse evangelho, são essas 3. Então, vamos lá ao evangelho, né? Nós vamos ver o de Mateus, no capítulo 9, versículos de 1 a 8. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: Blasfema! Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Esse, então, é o evangelho que está em Mateus. Então, para contextualizar esse evangelho, a gente vai lembrar que esse evangelho ele está logo após a cura dos gadarenos obsediados que Miriam Simone trouxe para a gente semana passada. E é justamente quando Jesus ele volta a Cafarnaum, na cidade que Jesus adotou com o coração porque ele tinha sido rejeitado em Nazaré, né? Então, o primeiro versículo desse texto é que Jesus entrou no barco, atravessou as águas e foi para a sua cidade. Então, é após a cura dos gadarenos. Outra contextualização é a cura que ele fez do paralítico, destacando a fé. E Jesus também, ele traz ânimo ao doente porque ele perdoa os pecados. Ele cura, perdoa os pecados. Por isso que os escribas, então, consideraram isso uma blasfema. Então, Jesus declara o seu poder de perdoar pecados. O paralítico levanta e vai para casa. A multidão, com medo, glorifica a Deus. Essa, então, é a nossa contextualização. Então, vamos ver. Para começar, a gente vai trazer um trechinho pequeno da Amélia Rodrigues, que está no livro Luz do Mundo. Amélia Rodrigues é uma poetisa incrível, né? Então, ela vai trazer para a gente as impressões que Jesus teve ao chegar àquela cidade de Cafarnaum. Então, ela fala assim: o dia estava de luz de ouro quando ele chegou a Cafarnaum. Amava aquela cidade onde a ternura dos corações singelos dava mostras de amor puro. Ali se refugiaria muitas vezes, encontrando a família ampliada na devoção das almas singelas que o cercavam de carinho. Então, assim, era o refrigério do Cristo ele voltar para Cafarnaum, porque era uma cidade que amava ele, que ele amava as pessoas, que tratava ele bem, e, né, que foi a cidade que ele elegeu para ele, né, que foi a Cafarnaum. Então, e era uma cidade pesqueira, uma cidade de gente humilde, né?
não era Nazaré, que já era uma cidade mais importante. Então, sigamos. É interessante que Chaplin, esse Russell Norman Chaplin, né, que ele tem um Novo Testamento, interpretando versículo por versículo, ele fala que essa manifestação de fé do paralítico não era assim tão efetiva. E ele diz que a fé realmente era dos amigos que agiram intercedendo por ele. Então, ele fala dessa forma, que o paralítico foi elevado até Jesus através desses amigos que intercederam por ele, que a fé maior era dessas pessoas. Mas que, de qualquer forma, ele realmente sofria, né? O sofrimento dele devia ser intenso e possivelmente ele trazia muitas desesperanças, porque ele era paralítico de nascença, vivia, né, na rua, naquele cato sujo, né, sem poder fazer nada. Daí o mestre dizer-lhe para ter bom ânimo. Então, Jesus fala para ele que tenha bom ânimo, perdoe-lhe os pecados em seguida, pelo poder da autoridade que ele estava investido. Então, para Russell Chaplin, ele fala, então, que a fé do paralítico não era tão grande, a fé grande ali foi dos seus intercessores, que vendo ele naquele estágio lastimável e tendo a fé que Cristo poderia salvá-lo, leva eles, então, né, através de uma padiola, para que Jesus o curasse. E Amélia Rodrigues tem uma opinião diferente. A Amélia Rodrigues, ela, além de informar o nome do paralítico, que é Natanael Ben Elias, é o paralítico de Cafarnaum, ela, ela tem esse texto, ela nos apresenta esse texto com uma versão diferente dessa passagem, com base no relato que o paralítico transmitiu a ela. Então, o texto da Amélia Rodrigues é baseado na conversa que ela teve com o paralítico, tá certo? Então, é diferente. A gente vai ver que nessa conversa, ela diz que, ou seja, o relato é que esse paralítico realmente tinha fé de ser curado por Jesus. Não era só os intercessores dele, os amigos que o levaram. Ele também tinha muita fé. Ainda que ele, sim, carregasse com eles muita amargura, muita dificuldade, muita tristeza. Então, eu estou trazendo um trechinho para vocês dessa conversa dela com ele. Então, em dado momento, ela fala: como todos sabem, enxugou o suor do rosto alterado pela emoção. Desde há muito a paralisia e as febres me rondavam. Isso ele contando, hein? Desde há muito a paralisia e a febre me rondavam o corpo, terminando por imobilizar-me em total prisão num leito infecto e detestável, impedindo-me qualquer movimento. Transformaram-me num réprobo repulsivo. Esquecido no meu catre, até há pouco era vítima de extrema miséria física e moral. Aguardava a morte, que tardava como uma libertadora. Então, ele não era de nascença, né? Aos poucos, né, ele foi adquirindo essa paralisia, né? E era uma pessoa muito pobre, e aqui ele fala que ele estava esquecido, que ele era vítima dessa extrema miséria física e moral, que ele esperava a morte, como se ela fosse a libertadora dele, né? Daquela situação que ele estava vivendo. Aí ele fala: ouvi falar dele, do Cristo, e chorava por conhecê-lo. Secreta intuição me informava que ele poderia curar. Hoje, sabendo aqui em Cafarnaum, pedi a amigos que me conduzissem à sua presença. Então, olha como a história dele é, que ele queria, ele conhecia, né, sabia do Cristo e tinha uma noção, uma intuição que ele poderia ser curado. Então, ele pede aos amigos, quando ele sabe que Cristo está em Cafarnaum. Então, ele pede aos amigos que conduzissem até a presença do Cristo. Então, eles carregando o grabato, né, aquela padiola, onde eu expungia minhas amargas penas, levavam-me à casa onde ele se encontrava.
Aí, quando ele chega lá, tem uma multidão compacta que eles não conseguiam, então, levar ele pela porta. Mateus, pela porta, Mateus também não conta mais do que isso, né? Aí, olha o que ele fala. A sala apinhada, Mateus não conta essa história aqui, mas Marcos sim. Então, ele fala que a sala estava apinhada, então o que eles fazem? Eles abriram um espaço no teto, né? E desceram ele por ali. Né? Então ele fala, a sala apinhada abriu um pequeno espaço e como se ele me esperasse, fitou-me demoradamente em silêncio, examinando a minha ruína orgânica. Descerrou os lábios e falou, Natanael ben Elias, crês que eu te posso curar? A voz era veludada e forte, meiga, no entanto firme. Sim, respondi-lhe, creio. Um estremecimento sacudiu-me. Houve um grande silêncio e mesmo o calor pareceu diminuir. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? Conhece-me? Aí no final desse Cristo fala, teus pecados estão perdoados. Então, essa versão, né, que a Amélia Rodrigues conta, que é um pouco diferente do Chaplin, certo? Alguém quer comentar? Qualquer coisa, você levanta a mão, tá, gente, que eu não consigo enxergar. Mas é interessante que quando, especialmente os escribas, viram aquilo que Jesus falou, né, que os pecados deles estavam perdoados, eles começaram a falar que Cristo estava blasfemando, né, porque eles não aceitavam aquilo que Cristo fazia. Então, o texto fala que aqueles escribas, eles não conseguiram entender que a ação de Jesus refletia não apenas a cura do corpo físico, do veículo físico, do então paralítico, porque ele foi curado. Que só isso já era um fato extraordinário, só isso bastava para os escribas falarem que ele estava blasfemando. Mas além da cura do corpo físico, ele levou essa libertação espiritual, porque Natanael ben Elias era um espírito endividado, porque ele já tinha violado a lei de Deus em outras reencarnações. Então, Jesus não apenas cura o corpo físico, ele também se liberta de um karma, né, que ele trazia, né, porque ele já tinha cumprido, então, ele já tinha resgatado aquele violação da lei que ele tinha feito. E ele fala que os críticos usuais ainda permanecerão por muito tempo no planeta. Nós ainda, né, aqui, ainda não entendemos, ainda não criticamos, até que nós consigamos evoluir, nos libertando desse estado de inferioridade em que se compraz por esses momentos. Então, nós também temos dificuldade, muitas dificuldades de entender e de vivenciar, né, os ensinamentos do Cristo. Porque nós, como os escribas, muitas vezes, né, temos nossos olhos, os nossos ouvidos um pouco fechados. Então, aquilo que a gente lê e escuta, nem sempre a gente consegue fazer. Às vezes a gente até entende, mas vivenciar é uma coisa muito complicada. Então, os escribas, o que eles fizeram? Então, Jesus estava errado, blasfemava, ia de encontro com os ensinamentos de Moisés, porque eles liam ao pé da letra aquilo que Moisés trouxe, Jesus não derrogou lei nenhuma, né? Ele só complementou, mostrou um olhar diferente sobre as mesmas leis que estavam ali no Antigo Testamento, né? E além deles, então, nessa interpretação, todos eles, então, uniram-se para anular essas mudanças que Jesus praticava. Então, as mudanças que o Cristo provocava, fazia, então, eles sempre tentavam derrogar, eles tentavam, falavam que era blasfêmia, então, eles atrapalharam muito, né? Por não entender, por estar muito ligado ainda às tradições judaicas, né? As tradições que Moisés trouxe.
Então, essa cura que Jesus operou, ele coloca, né, de uma forma definitiva, um ponto final no delito que já vai, Álvaro, que esse paralítico cometeu em outras vidas. Então, naquele momento que ele foi curado, essa dívida, né, eu estou trazendo conforme o texto, ou seja, é, as questões perante a lei de Deus que esse espírito tinha contraído em encarnações anteriores, elas tinham chegado a um ponto final, não foi anulada. Ele conseguiu zerar com as atitudes dele também, com esse tempo que ele passou dessa forma paralítica, né? Então, o que ele fez? Ele quitou com a lei divina, com a justiça divina, esse pelo menos esse pedaço da vida dele. Oi, Alvin. Alvin? Boa noite. Só para não se perder, a gente está no tema E qual 2. 32, qual, Isso. qual página? Eu estou na página 290. 290, 290, Calvin. Vamos Isso, está aí. aí mesmo. Achei, Achou? achei, mira. Tá bom? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser falar, gente, por favor, tá? Fico aqui atrás. Não, sempre houve uma discussão, né, sobre Ah, essa questão se a fé era dos amigos ou se a fé era do paralítico. aham. Sempre houve essa discordância, de certa forma, né? Então, realmente, a gente aqui, através de Amélia, a gente fica sabendo que realmente foi o paralítico que fez, que pediu todo o empenho para chegar até Jesus, digamos assim. Sim, óbvio que quem levou ele também ajudou nessa questão de intercessão, né? Porque a Absoluto, questão claro, com certeza. da oração intercessória, de você ajudar de forma intercessória alguém, porque nós vamos ver que Marcos fala que e eu assisti uma palestra linda aqui no caminho da Sueli Calda Schubert falando sobre isso também. Então, esse momento que eles chegam com o paralítico, aquela multidão em volta da casa, né, de Simão Pedro, que eles fazem, gente? Volta para trás? Não, eles sobem e furam, porque não era telha, né? Eles tinham aquelas Era palha. palha, né? Então eles abrem É, um buraco naquela palha, né? E descem o paralítico por ali. Então aqui está nessa figura aqui, assim aqui, né? Era palha. Então eles abrem e descem. E obviamente que Jesus estava ali esperando ele, né? E era importante ele fazer esse movimento, né? Era muito importante. Porque assim, toda vez que Jesus cura, o movimento tem que ser nosso, né? Nós temos que ir, né? Ir até ele, mostrar para ele que nós queremos, né? Mostrar para eles que eu entendo, né, a minha posição e quero mudança, né? Então, a nossa vontade nesse movimento é extremamente importante, né? Então, por e isso o que eu que também acho que é, ela tem razão, sabe, né? Ele tinha essa. Você vê a mulher hemorroísa, só de tocar, a fé dela era tão grande, só de tocar no foi Cristo, ela foi curada. Então, na veste, várias, né? é, Oi? nas vestes, né? Não é Tocou ali no finalzinho das vestes, tem na até o roupa. nome É. que ele trazia. Então é isso, né? Então a gente não pode ficar sentado esperando, a gente tem que ir, você vê? Jesus É poderia isso até que eu ia encontrar com falar. ele, né? Porque ele devia Nós estar não na rua podemos, gritando. a gente não pode esperar que venha do céu Sim, um caminho, a não ser quando a gente já tentou os caminhos e a gente não conseguiu, e aí a gente pede direção para poder para a gente chegar
na direção do auxílio, do digamos auxílio. assim, E né? todas as coisas que a gente está aqui trazendo é assim. O cego berrou ele, né? Chamou ele, levantou as vestes, jogou as vestes. Todos os nossos parte da pessoa que quer ser. Você acha que o Cristo sabia onde que estava o Natanael Ben Elias? Lógico, mas ele tinha que se esforçar para chegar. Ah, meu Deus, para chegar ali, ok? Aí, Eliseu Rinconati, no Evangelho dos Humildes, ele fala que o paralítico era um espírito em expiação. Ah, isso é certo, né, gente? Ele tá ali, aquela paralisia dele era uma expiação. Num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. Sim, aquilo era um resgate. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertava-lhe o desejo de viver nobremente. Ou seja, muitas vezes, né, o sofrimento não faz a gente ficar resignado, faz a gente ficar, ao contrário, é muito. Outra palavra. A gente fica. A gente não se resigna, a gente briga, a gente sofre, a gente, né? Se Revolta. revolta, isso aí, a gente se revolta. Então, por isso que Jesus fala que ele estava curado, não só do corpo físico, mas também desse resgate, porque ele tinha um resgate para fazer, e aquele período que ele passou ali, né, daquela forma, paralítico daquele jeito, no maior sofrimento, aquilo ajudou a ele despertar. Por isso que, então, ele recebeu a cura. A cura não só física, mas também essa libertação, né, daquela expiação. E ele continua falando, e por fim desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Estava, pois, em condições de merecer a comutação da pena a que se sujeitava. Ou seja, era uma expiação, porque no passado ele cometeu erros e estava ali, então, resgatando alguma coisa do passado que ele se sujeitava. Então, ele estava entendendo, porque ele aceitou na espiritualidade que assim viesse para então fazer o resgate, né? Como a causa que lhe era como a causa que ele tinha acarretado o castigo tinha cessado, foi possível Jesus beneficiá-lo. Então, assim, a gente não tem esse conhecimento, né? Muitas vezes a gente dá passe, a gente faz terapias, mas assim, a gente não pode esperar que a gente tenha esse conhecimento para falar, vou curar, né? Jesus podia fazer isso, né? A gente não pode, nem no campo espiritual, nem no campo físico, né? Como médicos da Terra, não pode. A gente vai, né? Porque tem coisas que a gente traz que não consegue melhorar, porque a gente precisa daquilo, a gente ainda não aprendeu com aquilo, né? Com aquilo que nós estamos passando, com as dificuldades, a gente não aprendeu. Então, assim, não é castigo, né? A gente tem que entender, a dor é pedagógica, a dor serve para a gente entender por que que eu estou, né? Qual é a causa daquilo, para que eu estou sofrendo, o que que eu preciso fazer para esse despertamento. Então, a gente muitas vezes entende dor como castigo, mas não é castigo. A dor é um norte para que a gente perceba o que a gente está fazendo de errado, o que a gente precisa melhorar. Então, esse é o importante. E ele aprendeu, né? Nesse tempo em que ele ficou paralítico desse sofrimento, ele aprendeu a ponto de Jesus perceber isso, e então ele curou ele da paralisia e ele estava resgatado com a lei de Deus. Desse processo, né, ele tinha expiado. E aí é interessante essa parte, né, que Marcos fala, né, que Mateus não fala, e por causa da multidão abriram o teto e fizeram um buraco à altura do lugar onde Jesus se encontrava. E ele vem dando uma explicação, uma abertura, o que significa essa abertura do telhado em questões espirituais, em questões trazendo para a gente. Vocês têm uma ideia? O que seria quando ele fala essa abertura que fizeram no telhado? Qual é a primeira sensação que vocês têm? Qual seria, assim, a primeira significação que vocês dariam para isso?
Miriam, Dick, eu dava a luz do ai, dia. desculpa, gente. Oi? Eu dava a luz do dia. Sim, mas isso era para ele, em questão dele, não era em questão de quem estava lá. Para ele, o que significou essa abertura nesse telhado? Alguém tem uma noção, ou pensa de uma forma? Conexão com o divino. Oi? Conexão Pode ser. conexão mais elevada do pensamento, conexão com o divino. Abriu, né? Ele abre, né? É, Abre, faz essa conexão. Vamos ver o que ele fala aqui. Então, ele fala. Essa abertura mental, que ele se refere ao telhado como a nossa abertura mental, né? Que aí sim, tá vendo? Estabelecendo uma sintonia elevada com os benfeitores espirituais. O buraco no telhado pode indicar uma brecha aberta nos condicionamentos mentais. Então, foi isso que a Solange falou. Então, ele estava apto, ele tinha feito essa abertura, né? Ele tinha se conectado, ele tinha entrado em sintonia com os benfeitores. E é isso que Jesus percebeu nele, né? Que ele tinha resgatado aquilo que ele veio fazer ele nessa tinha luz própria encarnação. junto, né? Ele já Digamos. estava assim, né? Então, vamos lá. Aí nós vimos, né, que Jesus foi mega criticado em todos, mas nesse também, pelos todos, né? Não só os escribas, mais os judeus mais, né, abastados, né? Eles criticavam Jesus. E Jesus sabia, né, disso, ele conhecia os pensamentos desse escriba, mas Jesus tinha saídas ótimas, né? Porque aí ele fala para ele: porque tendes mau pensamento em vossos corações. Isso está no Evangelho. Jesus pergunta: por que vocês trazem pensamentos ruins no coração de vocês? Pois então é mais fácil dizer que os pecados estão perdoados ou dizer: levanta-te e anda? Então Jesus fala para ele: vocês podem perdoar os pecados, mas o que é mais fácil? Falar para eles: teus pecados estão perdoados e tudo bem, não acontecer nada, ou fazer como eu fiz: levanta-te e anda. Ou seja, Jesus realmente curou, né? Curou aquele paralítico, né? E tem um pedacinho no Evangelho que ele fala, né? Que o Filho do Homem tem o poder na terra de perdoar pecados. E aí ele fala para o paralítico, né, que ele, como filho de Deus, como filho do homem, ele tinha o poder de perdoar pecados aqui na terra, por isso que ele falava para o paralítico: levanta e anda, porque ele não só perdoa os pecados dessa forma de, né, meu pecado, não. Ele zerou aquilo que ele sabia que já poderia ser zerado, né, daquele resgate. Ele viu que o paralítico estava completudo, ele tinha sido completista nesse quesito da reencarnação, pelo motivo, né, que ele reencarnou como paralítico. Então, ele resgata isso. Então, ele perdoa, e aí você venceu, você não precisa mais dessa paralisia. Então, você pode levantar e andar, certo? E, e assim, o que a gente pode entender essa frase, né? Porque Jesus, quando vê o paralítico, né, meio um pouco desanimado, né, porque ele não tinha certeza se ele era um completista mesmo, ia receber a cura de Cristo, ele fala: tem ânimo, meu filho, tem bom ânimo, né? Porque eu vou perdoar, os teus pecados são perdoados. E será que essas palavras poderiam influenciar na cura? Vocês acham que é importante para o Cristo ter falado isso para ele, que os teus pecados estavam perdoados, que se o Cristo não falasse, não poderia, de repente, ele ser curado? Será que era importante o Cristo falar isso, essas palavras, elas tinham alguma influência direta na cura que o Cristo estava fazendo?
Segundo a lei mosaica, total. Segundo a lei, segundo a própria consciência dele, ele deveria ficar pensando o que eu fiz para estar assim. Entendeu? Refletir, né? É. Nessa possibilidade. E com isso reiniciar a vida dele, né? Porque é um reiniciar, porque ele tinha uma vida, porque os inválidos eram considerados pecadores perante a lei de mosaica e eram párias sociais, né? Como os leprosos, né? Eles não aceitavam, eles excluíam Exatamente. mesmo, né? Entre outros, né? É. Aí ele fala o seguinte: e por que então? Eu já respondi, mas os pecados do homem paralítico foram perdoados. Então a gente vai ver dentro da doutrina espírita, né? O que o espiritismo fala para a gente. Então vamos ver, lá na Gênesis, no capítulo 15, eles falam assim, que por meio da pluralidade das existências, então nós vamos estar trazendo, né? Por meio dessas pluralidades, nós temos muitas vidas, muitas existências. O Espiritismo ensina que os males, as nossas aflições, são muitas vezes expiações do passado, o que aconteceu com o paralítico. Então, muitas das coisas que a gente passa aqui não são dessa vida, não são adquiridas nessa vida. Muitas vezes nós trazemos marcas perispirituais, né, que acabam escoando, né, pelo nosso corpo físico, porque elas têm que escoar pelo nosso corpo físico, e com isso advém algumas doenças, né? Não todas são expiações, né? Mas algumas, grande parte delas são expiações do passado, né? E ele fala, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos na existência anterior. Então, assim, a nossa vida é um contínuo. Não é assim, terminou minha vida como Miriam, apago tudo, vou começar zerada daqui não sei quanto tempo, né? Não é assim. Nós somos um contínuo, desde que a gente foi criado lá simples, né, ignorante, nós estamos nessa luta para crescer, para evoluir. Passamos por várias fieiras, né? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a questão 100, ele vai falando, né? É uma classificação pedagógica, né? Mas ele vai falando, né? Dos graus, né? Que a gente vai enfrentando, né? Das ordens de espíritos, né? Que nós precisamos passar para conseguir atingir nossa evolução espiritual. E aí a gente fala, nossa, quando a gente chegar lá em espírito puro, tem a escala de espíritos crísticos. E daí não sei se tem outra escala de outros espíritos, porque a gente não para de aprender nunca, né? Então, Jesus, ele já tinha atingido essa escala, né? De até espíritos puros, ele já era um espírito crístico. Sei lá onde ele está agora, né? Porque qual é a classificação desse espírito? Então é isso, nós somos esse contínuo que aquilo que a gente faz errado, mal feito, as escolhas nossas que não são boas, a gente volta para aprender a fazer de certo, né? A gente volta e não é castigo, a gente volta porque a gente tem que fazer certo. Então tudo que a gente faz errado não vem como um castigo, vem como oportunidade da gente fazer certo. Né? Por isso que Haroldo fala que hoje nós somos a melhor versão nossa. Sim, na próxima encarnação seremos a nossa melhor versão, porque nós vamos aproveitando a vivência que nós tivemos nessa e nas outras e tentando escoar aquilo que não é bom, aquilo que nós temos de dificuldade, aquilo que nós não temos de virtudes, né? Os nossos vícios, os nossos erros. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, está aprendendo, tá, né? Afinando o instrumento, né? A gente está afinando o nosso instrumento, né? Até que a gente tenha zerado as nossas imperfeições. Essa dívida aí são as nossas imperfeições. Isso Kardec, né, gente? Lá em 1866, a Gênesis, por aí. Então, as nossas imperfeições, né? Então, quando nós tivermos essa escala lá no espírito
superior, esse espírito perfeito, então aí sim, né, a gente vai só caminhando numa curva mais reta, né? E aí ele fala, as existências são solidárias umas às outras, que eu falei, esse contínuo, né? Nós somos um contínuo. Nós não acabamos aqui e começamos outra, não. Ninguém vem zerado, né? A gente acha que o bebê é um livro em branco, mas não é, né? Em algumas coisas, como andar, essas coisas que a gente tem que aprender no começo, né? Mas tem criança que de repente fala, opa, eu sei falar, e sai falando aí em ter idade, né? Então, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticava, ao dizer-lhe Jesus, teus pecados te são perdoados, é como Jesus tivesse dito a ele, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis anulou a causa da tua enfermidade. Então, olha como a fé é importante, porque foi a fé que moveu ele na certeza que ele poderia ser curado. Então, ele fez tudo para chegar até o Cristo, até no teto ele subiu, né? Eles levaram ele, porque ele sabia de alguma coisa lá no íntimo dele, ele sabia que ele estava pronto, né? Para que o Cristo curasse, né? Então, por causa disso, ele merecia ficar livre daquela doença, né? Aí, por isso que ele falou para os escribas: é fácil dizer que os pecados são perdoados. Como levanta-te e anda. Aí, porque cessada a causa, o efeito tem que cessar. Então, nesse momento, quando você tem certeza, como Cristo tinha, era fácil dizer: teus pecados são perdoados. Agora, levanta-te e anda. Isso a gente não tem capacidade de fazer, porque a gente não sabe se a causa cessou. Então, a nossa ajuda é muito mais intercessória, né? Porque a gente não conhece o passado da pessoa. Então, essa ajuda intercessória é através de passe, de radiações, de vibrações, de atendimento fraterno, de estudo, né? Para que a gente junto consiga começar a entender melhor, né? A gente e o outro, e ajudá-lo nas dificuldades, né? E Então, ajudar o próprio também, né, sim, Miriam? sim, com certeza. Nos ajudar e ajudar, porque Porque a gente só muito ajuda se for fácil é ajudar. ajudar o outro do que se Sim, ajudar. com certeza. É se melhorando que a gente tem capacidade de melhorar o outro, né? Então, aí, Jesus, então, sabendo que ele tinha já feito a expiação toda dele, tinha anulado, né, a causa que o levava naquele ato expiatório dele, então ele já estava livre daquilo. A gente não sabe, né? Muitas vezes, né, a gente sofre uma intervenção cirúrgica, uma coisa horrorosa, né? Tipo alguma coisa que é muito complicada e você se sai super bem. E outros, uma coisa muito pequena, né? Acaba perdendo a vida ou tendo consequências mais complicadas. Tudo isso advém também do que aquilo que a gente tem que passar, porque o que nós temos que passar, nós vamos passar, dependendo de cada um de nós, de uma forma com fé, com certeza, ou então com muita sofrência, né? Com muito desespero, com muita revolta. E aí só piora as coisas, né? Então, toda vez eu lembro do Simão Pedro, né? Que ele fala assim, as pessoas acham que o espírita gosta de sofrer. A gente não gosta de sofrer, mas quando a gente sofre com gosto. Sofre com gosto. Você sabe por que você está sofrendo, então vamos sofrer bem, assim, né? Vamos passar bem esse sofrimento, né? Não é que a gente gosta de sofrer, mas quando a gente está passando por uma situação de dor, de sofrimento, de angústia, a gente tem que passar por ele. Então é melhor passar bem do que passar com raiva, com rancor, com ressentimentos, que não vai piorar. Então é isso que ele fala, eu acho ele ótimo. Alguém? Até aqui onde nós chegamos? Aí ele começa a falar do último versículo, né? Que é o versículo 8º, que ele fala ali que depois, né, que os escribas falando que ele blasfemou,
tudo aquilo, mas quando a multidão vê o Natanael levantar e ir embora andando, o que eles ficaram? Eles ficaram com medo. Eles só glorificaram a Deus porque eles ficaram com medo do poder do Cristo. Olha só, né? Então, porque ali também todos eles, ou 90% ali, estava a favor dos escribas, achando que o Cristo tinha blasfemado. Mas quando o Natanael levanta e anda, aí a ficha cai, mas eles não é uma coisa que foi consciente, né? Que eles entenderam, que eles tiveram a plena percepção. Não, eles ficaram com medo daquilo, porque eles nunca tinham visto ninguém levantar e andar assim, sem nada, né? Um milagre acontecendo ali, né? Então, eu imagino essa população muito chocada e amedrontada, com medo do que Jesus pudesse fazer com eles, né? Então, é por isso que eles acabaram, né? E esse Chaplin, ele fala que esse medo da multidão indica o quê? Ó? Desconhecimento ou explicação para o ocorrido. Porque, assim, eles não tinham conhecimento, com certeza, não entenderam nadica do que aconteceu ali, né? Então, o medo era como o que ele fala de explicação, sabe? Então, através do medo, é como se Jesus, através do medo que ele causou neles, eles achassem, então, está tudo bem. Ele tem o poder, né? A gente não vai mexer com ele, mais ou menos uma coisa assim, né? Mas essa mesma multidão que revelou esse medo, esse temor, ela glorificou também o fato, em razão do benefício proporcionado. O primeiro, eles se assustaram do que eles viram, né? Primeiro você se assusta, porque como assim? Aquele Natanael, aquele pobre miserável que ficava lá, devia estar pedindo dinheiro, pedindo comida na rua, todo sujo, de repente levanta e sai andando. Então, primeiro dá medo, mas depois eles olham, eles começam a entender que Cristo é muito maior do que tudo aquilo, eles não sabem como, completamente. Mas você imagina, quem que é esse, né, que conseguiu fazer isso? Então, aí já ele virou Deus mesmo, né? Aí vira Deus. Então, ele fala que a multidão constatou o poder de Jesus, situação que contrastava do pensamento e das palavras dos escribas. Olha, eles estavam numa situação difícil, porque os escribas estavam falando, Moisés falou da lei que não existe, aí Jesus faz, né? Aí eles ficaram entre a cruz e a espada, né? Como é que eles fazem? Os escribas ali falando blasfemas e eles vendo que aquilo estava acontecendo, não entendendo nada, com medo, e depois, então, eles glorificam, achando que Jesus, na verdade, é até Deus, né? Então, aqui, ó, a multidão aceitaram Jesus como alguém dotado de autoridade divina. Aquilo que a gente não explica, né, é milagre. Aceitaram o acontecido como milagre de Deus. Não duvidaram da autoridade de Jesus de perdoar pecado. Era um povo simples, ingênuo, impressionável e correto. Então, eu imagino, até hoje, né, gente? Se acontecer alguma coisa assim, a gente vai também ter que questionar e vai procurar, né? Tudo bem? Vamos ver. Alvin, você quer perguntar alguma coisa? A conexão tá ruim, viu, Elisa? O som tá sempre. Não, querida, está tudo bem. Hoje se divide. Então, vamos lá. Nós precisamos refletir a respeito do porquê das nossas enfermidades físicas ou não que nos alcançam, assim como da necessidade de buscarmos a sua cura definitiva. Como a gente faz isso? Nos libertando dos equívocos cometidos no passado e também no presente. Porque muitas vezes você fala, eu cometi erros no passado, né? Então estou expiando aqui, mas você continua fazendo os erros que vai levar para a vida futura, né? Então, assim, a gente fica sempre entre duas vidas, né? A que foi e a que virá. O hoje
né? É o tempo entre o ontem e o amanhã. Quer dizer, hoje já, tudo que eu estou falando já ficou para o passado. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque muito das coisas que a gente traz é consequências do que nós fizemos no passado. A gente está aqui reafirmando, fazendo novamente tal. Mas também a gente precisa olhar para o futuro. O que é que eu estou plantando aqui que eu vou colher lá na minha outra reencarnação? Hum? Então, a gente tem dois serviços. Um é que perceber que alguma coisa que está acontecendo com a gente, alguma característica que a gente traz, não é só doença, é característica também, que não é tão legal, é coisa que já vem comigo há mais tempo. E eu perceber se eu estou aqui amealhando qualidades, né? Se eu estou fazendo por merecer uma reencarnação melhor. E um desencarne também, né? Mas o que que eu estou plantando para eu chegar na espiritualidade e falar assim, nossa, isso aqui realmente eu consegui, né, melhorar. E olha que legal, deixei alguns brotinhos nascendo aí para que eu possa ter substrato, eu possa ter, sabe, como chegar na minha próxima reencarnação, porque nós já temos condições de, junto com a espiritualidade, desenhar a nossa próxima reencarnação, escolher algumas coisas, mas, né, as escolhas são baseadas em outras das vidas que nós tivemos, as dificuldades que nós trazemos. Então, é importante, né, gente, a gente colher e plantar. Não tem saída, a gente colhe e planta, certo? Para melhorar na próxima. E Manuel, nesse Luvinha de Luz, ele fala o seguinte: qualquer desarmonia interior vai atacar naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Óbvio, né? Todos nós trazemos problemas. Nosso perispírito não é 100%. Nós temos marcas perispirituais de várias vidas. E ela só pode escoar através do corpo físico. Então, se a gente se desequilibra, se a gente se desarmoniza, é muito mais fácil isso escoar. Porque a gente pode escoar de outras maneiras, né, gente? A gente pode escoar fazendo bem, a gente pode escoar se melhorando, a gente pode escoar em ajuda ao próximo. Mas a desarmonia faz com que isso, né, brote, né? Aquilo que está lá no perispírito, ele vem para o corpo físico de uma maneira muito intensa, né? Então, ele fala assim: uns experimentam essas desarmonias tendo efeito no físico, no fígado, outro nos rins, outro no sangue. Então, ele fala que muitas doenças, sintomas e coisas que a gente começa a aparecer agora também são. é, eles são. Ai, faltou a palavra. Eles acontecem, né? Ou eles vêm à tona por causa dessa desarmonia interior nossa. Então, por isso que, gente, olha, cada vez mais a gente precisa aprender a meditar. A meditação ajuda a gente a se harmonizar. Uma coisa tão pequena, sabe? 10 minutos todo dia. Como isso faz conexões com a espiritualidade, como a gente consegue conexões em áreas do frontal, que André Luiz fala que a gente usa pouquíssimas conexões do nosso lobo frontal, que é o lobo mais novo, e a gente não usa nada disso. E a meditação, isso tem pesquisas científicas, né, falando da importância da meditação. Então, ele segue dizendo que, em tese, todas as manifestações mórbidas, todas as nossas doenças, se reduzem a desequilíbrio cuja causa repousa no mundo mental. Então, assim, será que sempre eu vou ter que escoar os meus erros do passado no meu corpo físico, tendo doenças? Não. Mas eu vou precisar saber que nós trazemos marcas.
E elas vão aparecer mais ainda se a gente não conseguir equilíbrio. Se a gente não lembrar daquelas regrinhas do homem de bem, né? Quanto mais a gente se esforçar, mais a gente consegue equilibrar isso. E essas manchas, essas marcas, elas vão se diluindo, porque elas acabam com a nossa qualidade vibracional, com o bem que a gente faz, com a sintonia que a gente tem, né? Ou com a harmonia, né? Emmanuel mesmo fala que saúde é a harmonia, ele fala que é a harmonia da alma, ele fala uma coisa linda. Então, a saúde, como ele fala que a desarmonia interior causa essas zonas vulneráveis, ele já falou que saúde é a harmonia da alma. Olha só. Então, nós precisamos reafirmar a importância de estarmos harmônicos com nós mesmos, né? De estarmos bem, né? Equilibrados. Não é fácil, né? Então, nós, de certa forma, estamos sempre nos apresentando a Jesus como paralíticos. Ele fala que no paralítico, nas sequelas que nós trazemos, as dificuldades que nós temos. Quem aqui de nós é um espírito puro? Nenhum de nós. Porque aí, a paralisia não é apenas do corpo físico, uma vez que o corpo é reflexo do nosso íntimo. A lei escoa para o nosso. Então, é reflexo do nosso íntimo. Assim como o paralítico venceu a multidão que se colocava como entrave, tá vendo? A multidão era o primeiro, a primeira coisa que ele tinha que passar, né? Tinha um bloco ali que ele tinha que ultrapassar. Primeiro Nós, obstáculo, né? obstáculo, obrigada. Nós também precisamos ultrapassar uma multidão de obstáculos diariamente para vencer os desafios da nossa vida. Sejamos assim como o paralítico de Cafarnaum, que mesmo imobilizado, num leito e com muitas limitações físicas, conseguiu chegar até Jesus. Então, ele está dizendo aqui, né, da importância de a gente vencer obstáculos, de abrir a nossa telhado mental aqui, de fazer conexões com o Cristo, né, conexões com a espiritualidade. E uma das coisas mais importantes que mantém a gente conectado é o agradecimento, é a gente ser grato. Então, desde a hora que a gente acorda, a gente agradece o dia que chegou, abre a janela, agradece o dia, pode estar nublado, pode estar sol, agradece, gente, que Joana fala para a gente que a gente já tem que agradecer tudo, não só as coisas boas que nos acontecem, as coisas ruins que não aconteceram para a gente, também agradeça, e as coisas ruins que aconteceram, também agradeça, porque elas foram importantes. De alguma forma, ela está servindo para a gente olhar para trás ou para frente, falando o que eu preciso fazer para mudar. Então, a gente pode se manter equilibrado, mas a gente precisa aprender, né? Meditação ajuda, sim. Oração ajuda, sim. Estar sempre grato ajuda, sim. Né? Isso ajuda muito a gente. Então, nós precisamos muito desses ensinamentos. Aí, gente, deixa eu ver uma coisa. Acho que eu tenho tempo, né? Ixi, tenho tempo. Aí eu vou até mandar para vocês, deixa eu ver se eu consegui. Eu vou mandar para vocês o texto, esse capítulo 7 da Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, que o texto é enorme. É muito legal, ele é lindo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho desse texto todo que a gente fez aqui, e algumas frases, algumas coisas que ela traz para a gente entender. Então, ela fala que Cristo amava realmente aquela cidade, Cafarnaum, que ele tinha escolhido para iniciar o ministério de amor dele. E outra coisa que ela fala que era mês de maio, por causa do sol, por causa dos arvoredos, por causa da forma do mar da Galileia, né? Como é que ele estava. Então, ela vem falando para a gente que é maio. Outra coisa importante, é lindo, eu vou passar no coisa, tá? Aí,
ela conta, né, do ministério do Cristo, do que ele estava fazendo, né? E aí ela fala que Simão, ele, em dado momento, Simão entendeu que Jesus estava muito cansado, porque a face dele transparecia cansaço que lhe estampava no rosto suarento e sofrido. Então, ele compreendeu que a multidão estava insaciável ali e que a dor da multidão não tinha limite, mas ele precisava retirar o Cristo dali, porque ele já estava demonstrando cansaço. E aí ele entra, né, rompe na massa ali e fala, pega o mestre pelo braço e fala: Senhor, você está fatigado. E leva para ele tira ele daquela multidão e leva ele para a praia. E aí, eu estou pulando, estou contando só uns pedaços, né? E quando ele coloca o Cristo na praia, ele olha mais detidamente para o rosto de Jesus e ele vê que que o Cristo está com os olhos mareados, está com muitas lágrimas. E aí, o que o Simão Pedro imagina, né? Ele pergunta: Rabi, está chorando? E ele pensa, ele deve estar chorando de felicidade, né? Suponho que, se considerando os eventos felizes desse dia, ele chora de felicidade. Então, Jesus tinha feito tanta coisa, dado tanto conselho, feito tanta cura, que Simão achou que aquela tristeza dele era uma tristeza de felicidade, né? Por tudo que ele tinha feito de tão lindo naquele dia. Aí ele falou assim: choro, Simão, choro sim, de tristeza compadecido, é a frase que está aí. E Simão não compreende, mestre, como assim, né? Quantas coisas lindas que você fez, como é que choras? E aí ele fala assim: sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Então ele fala para Simão: Simão, eu choro porque vocês não me compreendem. Não só essa turba toda, mas os meus seguidores, né, os discípulos também não. Certamente que não espero ser entendido, tenho, no entanto, piedade deles, os desassaciados e os lamentos. Aí ele conta, aí vem a história do Natanael, aí conta toda a história que nós vimos aqui no Evangelho, com mais detalhes, né? Só que, né, o que acontece com Natanael? Por que Jesus chora? Alguém lembra? Por que Jesus chora? Porque Natanael, depois que ele conta para os amigos no bar, na estalagem, todo feliz da vida, o que tinha acontecido com ele, e ele ainda diz: eu não compreendo, porém, o que me sucedeu. Parece-me um sonho do qual receio acordar. Bebamos em gáudio, gritamos todos ao redor, comemorando a tua volta à saúde e ao prazer. Exibe o corpo para que o vejamos sem marca, sem ferida, e mais o creiamos. Então, o que Natanael foi fazer, gente? Divaldo já, no Medinesp, ele contou isso. O que Natanael foi fazer? Jesus não falou: levanta-se, anda, vai para sua casa, não volte a pescar. Então, apesar dele já ter vencido as dificuldades dele, né, apesar dele ter tido a moratória, né, da, de se livrar da doença e da expiação já ter vencido, ele vai fazer aquilo que ele sempre quis e não conseguia. Ele foi para o bordel, beber, ter prazer. Foi isso que ele foi fazer, por isso que o Cristo chora, né? E ele fala o seguinte: Natanael, nesse momento, com alegria infantil, comenta o acontecido entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Mais tarde, quando a dor produzia amadurecimento maior, enviarei alguém em meu nome para prosseguir
com o serviço de iluminação das consciências. Aí ele fala do Espiritismo, né? Então, Jesus, você vê, é tão bonita a história de Natanael, né? Mas como nós, né, espíritos lá da 10ª ordem, a gente acaba não entendendo, né? Ele teve um momento de tanta lucidez, entendeu que a doença dele podia estar chegando ao fim, sabia que o Cristo podia curá-lo, teve fé, mas olha o que ele fez, o que ele ganhou. Olha o que ele fez. O que ele está fazendo? Uma alegria infantil, ele está criando dívidas, né? Com comprometimentos para outra vida. Olha o que ele está plantando, né? Olha o que ele começa a plantar. Então, estava tão bom até aqui, né? Mas a Amélia Rodrigues fala isso, né? E Cristo falando, essa conversa de Cristo é com Simão Pedro. E ele termina falando assim, e quando o Consolador, porque aqui ele falou, né? Enviarei alguém em meu nome para prosseguir com o serviço de iluminação de consciências. E quando o Consolador chegar, os homens não o receberão compreensivamente a princípio. Olha só, ele sabia, gente. Kardec ia ter uma dificuldade monstra, ia ser complicado demais, né? Foram anos dificílimos de alguém super capacitado, né? Que tinha reencarnações e reencarnações capacitadas para isso, era um espírito de escola. E Jesus sabia. Como ele não conseguiu também, né? Disseminar esse evangelho, que as pessoas entendessem isso, né? E os discípulos dele tiveram muita dificuldade depois, foi uma dureza, né? Então ele sabia. E aí ele falou: no entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço e lentamente, elaborando a era da paz e da alegria. É assim que ela termina esse texto dela, né? Ainda tem mais um tipo. Então, eu vou passar, tá? Eu botei no Word e passo no grupo para vocês. E aí a gente pode fazer algumas reflexões, né? Cada um, né? Nós estamos aqui, mas se alguém quiser comentar. Será que nós temos paralisias? Né? E que tipo de paralisia que nós temos? Qual é a paralisia minha que eu preciso melhorar? Onde está a minha, né, paralisia? E o que me impede de levantar e andar? Aonde é que eu estou entrevada? Onde é que eu tenho dificuldades? Aonde é que eu não consigo levantar e caminhar? E o que eu posso fazer para promover a minha cura? Será que eu consigo? Que ela tem cura? Porque muitas vezes eu não consigo me curar. É kármico mesmo, é difícil, tem coisas que não dá, eu vou ter que lutar. Enfim, será? E os meus pecados? Já podem ser perdoados? Ou seja, o pecado aí são aquilo que nós fizemos de errado, né? Os nossos erros, as nossas más escolhas, né? Será que eu já zerei isso? Quais delas, né? Algumas sim, outras com certeza não. A gente percebe quando a gente consegue fazer mudanças, né? A gente percebe através das nossas reações que a gente, opa, olha que bom, eu já não reajo daquela forma. Eu já me controlo, eu já consigo perdoar melhor as pessoas, né? O que as pessoas fazem já não me atinge tanto, ou quando me atinge, eu consigo digerir isso, né? E eu consigo passar. Aquilo bate, eu trabalho e eu melhoro. Não fica ali remoendo, 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 me desequilibrando, me botando para baixo, não. Então, essas coisas são importantíssimas para a gente entender e para a gente conseguir, né, melhorar, porque nós estamos aqui
e resgate. Não tem ninguém aqui espírito puro. Alguns com mais, outros com menos, e muitas são escolhas nossas. A gente muitas vezes fala, olha, nessa vida eu preciso aprender para na próxima resgatar. Isso é possível, né? A gente, às vezes, a gente tem um suspiro aí, a gente fala, ai, essa vida eu quero caminhar mais sem, né, a, algumas alterações que eu podia ter, alguns problemas, porque eu preciso aprender, me esforçar e me capacitar para que na próxima eu resolva isso. Isso é possível, né? A gente, quem está nos missionários, é 11, 12, 13, o capítulo 13, que até seria eu que vou fazer, fala do reencarne do Sigismundo, né? E uma das, das possibilidades que a espiritualidade fornece para ele é que ele não venha com uma alteração cardíaca que poderia, por causa da genética dos pais, isso poderia estar acontecendo. Então, ele separa um cromossomo que está com um problema, que traz esse problema, porque o que ele precisa fazer para resgatar nessa vida, ele não pode ter essa anomalia. Olha que coisa linda. Então, a espiritualidade ajuda ele, escolhendo um espermatozoide, né, que não traga essa carga genética que o levará a desenvolver uma cardiopatia no futuro, porque ele precisa de um corpo mais são, porque o resgate dele é grande. Então, a gente é ajudado sempre, né? E lembre-se, muitas das coisas que nós estamos passando aqui, nós pedimos. Olha, eu preciso disso, sabe? Eu preciso, mas não é porque nós estamos passando que a gente tem que se deixar levar, né? A gente pode levantar e andar, a gente pode começar a promover essa cura, não é? E até os nossos pecados podem ser perdoados. Jesus já fez isso várias vezes, aí, mas depende de nós, dessa nossa ligação com o Pai. Alguém gostaria de ajudar, de comentar? Essa parte do pecado, do perdão, né, principalmente, Ah, tem muito a ver também com o auto-perdão, a autopunição, é que a verdade. gente às vezes desencadeia culpas que nem são tanto nossas, mas que nos consomem e acabam consumindo nossa energia e nos adoecendo. Sim, isso é uma grande verdade. Por isso que Então, isso pode ser uma paralisia nossa. sim, Ela eu, entra aí na paralisia. Olha, minha paralisia é eu não e me é uma das perdoar. mais como difíceis de vencer. Sim, a gente tem muitas dificuldades, né? Emocionais, né? As físicas são, não é mais fácil. A gente olha, não tem como disfarçar. Mas muitas dessas físicas, elas vêm por essa paralisia emocional, paralisia aí do não perdão, paralisia de não estar satisfeita com a gente, de achar que, né, a gente é sempre a última biscoito do pacote. Essas coisas assim são bastante complicadas, né? Mas alguém tem alguma outra colaboração? Boa noite, gente. Boa Que bom que eu noite. cheguei aqui para essas reflexões. E Já eu, chegou com a paralisia? Já sabe qual é a sua paralisia? pois é, eu acho que é o primeiro obstáculo nosso é identificar, porque a minha, né? Porque a dos outros a gente identifica facinho, não é? Ah, moleza. Não é? Acho que o primeiro obstáculo aí nosso é olhar para dentro de nós mesmos, né? E porque às vezes a gente traz tantos vícios morais e não percebe mesmo. Então, eu não consigo levantar e andar, muito menos promover minha cura, porque eu não tenho ideia de que aquilo é um vício moral. Então, eu acho que nesse particular a doutrina espírita nos auxilia imensamente, né? Somos responsáveis por nós mesmos, somos obreiros de nós mesmos, É. e tudo que eu sou hoje é construção
inúmeras encarnações reencarnações, né, que já passei, e se eu olho mesmo com bastante lucidez, eu consigo perceber quais são as minhas paralisias, que não é uma só, né? São várias. Mas a gente não precisa ficar desesperado. É uma por Não, uma que a gente tem que é isso aí. resolver. Porque tem uma que é bem mais forte que o resto. Então, vamos nela, vamos Vamos, focar nela. E vamos nas aí, mais fáceis, né? É porque isso. eu acho que também o que nos impede de levantar e andar, outro vício moral, que é o orgulho, não é? É o egoísmo nosso que ainda é muito forte, nos impede, a gente insiste em repetir comportamentos inadequados, sofrendo. E para a gente promover a cura é só se libertando disso aí mesmo, né? É um processo, né, gente? Por isso que Muito eu bom. falei que nós somos um contínuo, né? Porque a É, gente repete, 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 repete. O mais incrível, eu acho, é você repetir atos como suicídio. Como é que eu sofro para burro e depois eu venho de novo, né? Uma coisa absurda que a gente faz com a gente, né? tem razão. E porque a gente não descobre a paralisia, na verdade, só depois que a gente consegue. Mais alguém, gente? Eu acho que tem mais um slide aqui. Ah, não tem, já acabou mesmo. Então, aí sim, cabemos nós, uma ótima semana de muita paz e movimento no bem para todos nós. Oxe. Obrigada, Miriam. Com certeza, hoje a gente vai dormir pensando nas Tive tudo nossas paralisado. paralisias, o que a gente tem que, né, movimentar aí, trabalhar para a gente é, se ir se curando, né? Pois é, E esse aí, exemplo do Natanael é muito forte, né? Porque ele vinha bem enquanto estava sofrendo, né? enquanto ele entendeu perfeitamente. Tal. Aí Jesus cura e ele vai contar para os amigos uma felicidade e ele fala: Eu não entendi. Mesmo assim, ele não entende, ele não sabe o porquê que aconteceu. E aí, vamos comemorar, gente. A gente adora, né? Vamos comemorar, vamos para farra. E aí, pronto. É, Complicado, tadinho do Natanael, né? Mas eu vou passar para vocês que o texto é grande, mas é tão lindo, tão lindo. Nossa, a Marli Rodrigues, ela é fantástica. O texto é lindo. Eu passo para vocês que eu botei ele Word para ficar mais fácil. tá bom. E aí eu vou pedir a Márcia, já que ela chegou aí, para fazer a nossa prece final, Márcia. Então vamos lá. Pergunta onde ela está, Alvin, que esse lugar não é o lugar que ela fica lá. Agora estou em Angra, mas os meninos estão lá embaixo, aí eu estou no quarto. Então vamos lá, gente. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade desse espaço de estudo, de esclarecimento para todos nós. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, que nos deixou tantos exemplos de amor ao próximo, de crescimento espiritual, dos verdadeiros valores da nossa existência. Agradecer a nossa querida Meimei, mentora da nossa casa, que sempre nos acolhe, nos abraça, nos consola com todo o seu carinho. E também a todos os trabalhadores da casa de Meimei, espirituais, que nos acompanham, nos auxiliam a manter a ambiência da casa. Possamos sair daqui hoje, né, renovados na nossa fé, na esperança, de olharmos para dentro de nós mesmos, com as reflexões que Miriam nos trouxe. Por graças a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Obrigada, Márcia, Miriam.